Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você vai ver agora uma reportagem que fizemos sobre o greening, doença que pode acabar com os pomares comerciais de laranja do Paraná, se todos, município, governo do estado, população e produtores rurais, não se unirem para acabar com o psilídeo, o inseto transmissor da doença. Acompanhe. Bom, nós estamos num pomar de laranja, aqui na região de Nova Esperança, mas, diferentemente de outras reportagens, nós não vamos falar da citricultura para o citricultor. Nós vamos falar para a pessoa que não tem nada a ver com a produção comercial de laranja, mas que tem um pé de laranja, um pé de citros na sua casa, no seu sítio. Porque é um assunto extremamente sério e que você pode ajudar a solucionar esse problema que está atacando os pomares aqui da região noroeste do Paraná, que é o psilídeo, a doença chamada como greening. Eu estou aqui com a Verônica, engenheira agrônoma da Cocamar, que tem acompanhado esse problemaço que está acontecendo, que você precisa ficar atento no que nós vamos falar hoje. O que o greening está chamando tanto a atenção de vocês técnicos e do citricultor e por quê? O greening hoje ele é um problema, na verdade, mundial, né? E se tratando do Brasil, que é o principal produtor de suco de laranja para exportação hoje no mundo, o que acontece? A doença, como a gente está vendo aqui, ela afeta, ela diminui a vida útil do pomar. Antigamente se falava que pomares tinham uma vida produtiva de 20 anos, hoje essa vida aí já se estima em 15 ou até menos, dependendo da incidência da doença dentro do pomar. E por que a gente tem que falar para o não citricultor? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas sempre tem um pezinho, principalmente de limão, no fundo do quintal, na chácara, no sítio. E por que essa doença, como o senhor falou, ela afeta as plantas fora do pomar, né? A gente costuma dizer que o greening ele é uma doença da porteira para fora. Por quê? Porque a planta doente, ela também hospeda o vetor da doença. Ela é uma planta causada por uma bactéria e ela hospeda o psilídeo, que é um microinseto e causa tanto dano, porque ele vai de uma planta doente, essa planta que está lá na cidade, ele traz a bactéria com ela e contamina uma planta sadia. Então a gente precisa da ajuda da população justamente para que as pessoas se conscientizem de que essa doença pode acabar com a citricultura na região e de que esse pé de limão ele só está trazendo prejuízos para a sociedade, para a economia local, né? Então a gente pede, substitua por outras frutíferas, por uma jabuticaba, por um figo, por frutíferas que às vezes no mercado você não consegue encontrar, né? Mas a laranja e o limão você já consegue encontrar no supermercado, né? Já é mais fácil o acesso para comprar. Então substitua e ajude a citricultura. E aquela pessoa que tem o pé de citros na sua casa, ele precisa ver o inseto para poder erradicar? Não, ele não precisa ver o inseto. Na grande maioria das vezes, essa planta ela vai estar com um amarelado, ela vai estar desnutrida, então o ideal é erradicar ela. Não precisa ver o inseto. O greening é uma praga tão violenta que não há cura para as plantas doentes. E as árvores novas afetadas não chegam a produzir. Já as adultas em produção perdem muito de sua produtividade, com queda de frutos e morrendo ao longo do tempo. Ela não tem cura, né? Uma vez que a bactéria entrou dentro da planta, a planta tende a definhar a médio e longo prazo. Como eu falei, diminui a vida útil da planta, né? A vida produtiva. Os pomares, o que a gente faz nos pomares comerciais? Plantas até 8 anos de idade, a gente erradica, o ideal é erradicar essa planta para que você não tenha a bactéria dentro do pomar, né? E também o controle do inseto vetor, é essencial o manejo do inseto vetor. Então, como essas plantas que estão dentro das cidades, não é feito o controle do psilídeo, a gente precisa que seja feita a erradicação. Como a população em geral desconhece essa terrível doença, ela também não sabe que pode ajudar o produtor a combater e eliminar essa praga, que pode dizimar pomares inteiros, como falamos até agora. O produtor Luiz Antônio Genovese, de Floraí, representa bem seus colegas citricultores da região noroeste do Paraná. Ele faz todo o controle indicado pela equipe técnica da cooperativa, mas reforça que o problema não está dentro da propriedade, mas o que vem de fora dela. O grande problema do greening na contaminação dos pomares comerciais, ele está vindo de fora, está vindo do vizinho, daquela planta, né, que está lá contaminada, o pé de limão, de uma tangerina. Então isso, como ele não é feito nenhum trato para controlar o psilídeo lá fora do pomar,
ele migra para dentro do pomar e a contaminação é certa. Ela é muito prejudicial ao pomar comercial. Aqui a gente faz os tratos culturais dentro da recomendação com inseticida de choque, com inseticida biológico, que não está sendo suficiente, porque a gente tem o controle dentro do pomar, mas o grande problema nosso hoje é o que está vindo de fora. O psilídeo engana pela aparência e fragilidade. Esse minúsculo inseto é capaz de alcançar 30 quilômetros e, se o vento ajudar, ir mais longe ainda para contaminar pomares de laranja. E se não bastasse esse vigor todo, somente um psilídeo pode infectar e matar mais de 10 plantas, estejam elas onde estiverem. O momento é grave e exige muita atenção e cooperação. Daí o apelo do produtor para a consciência de quem tem planta não comercial de citros no sítio e também no quintal de casa. Olha, conscientizando a população de que aquela planta que ela tem lá no quintal, na cidade, na tua chácara ou no teu sítio, que ela tenha a conscientização de deixar erradicar, porque isso não só prejudica o agricultor, o citricultor no geral, ela prejudica toda uma cadeia. Então seria importante essa conscientização da população. E a população e sitiantes podem e devem ajudar a combater o greening, eliminando essa praga literalmente pela raiz, arrancando o seu pé de citros que tem no quintal de casa ou sítio. E foi isso que fez o seu José Ronaldo, vizinho do seu Luiz Antônio. Consciente da gravidade da situação, não pensou duas vezes e passou a motosserra no pé de limão que tinha no sítio. A gente ajudando a combater, ele vai trazer benefícios, né, no caso, né? Então, não custa nada um pé de limão, né, porque vai atrapalhar, não vou ficar sem o pé de limão, mas não custa nada, mas tem que ver o bem comum. Todo mundo vai se beneficiar disso, né? Todos os produtores. Então, para nós, deu certo, vai melhorar para todo mundo. E se não houver um combate rigoroso nos focos do psilídeo, os pomares plantados hoje não vão chegar na sua fase de produção, vão morrer antes, assim como os pomares infectados. Quanto tempo teremos ainda de pomares se essa doença não for controlada? Olha, com a incidência que vem aumentando ao longo desse último ano, né? Incidências que a gente tinha dentro dos pomares, que são feitos todas as ferramentas de manejo do greening que a gente tem hoje. Ano passado a gente tinha uma incidência aí em torno de no máximo 2% de greening. E desse último ano para cá a incidência aumentou para 10%. Então os produtores estão tendo dificuldade na reforma de pomares. Pomares que foram plantados recentemente, a doença está aumentando e o produtor não está conseguindo tirar o pomar, que a gente costuma falar, né? Não está conseguindo fazer com que esse pomar chegue à vida produtiva. Então aí se a gente não conseguir que a população ajude a gente, em torno de 5, 6 anos a gente pode ser que não tenha mais citricultura aqui na região.